Conversa com meu povo. Um presépio para nossos dias. Com muita alegria temos visto presépios montados nas casas, em escolas, casas de comércio. E são positivamente provocantes aqueles estilizados com lâmpadas que iluminam nossas ruas, e desejamos que tudo isso faça brilhar a estrela que conduz a Belém, ao autêntico presépio, sempre atual, que inspirou São Francisco a encenar pela primeira vez o acontecimento que mudou radicalmente a história da humanidade. Nesses dias, ousamos afirmar que mesmo as pessoas que não conhecem Jesus diretamente venham a ter a alegria de encontrar alguém que professa a fé para vestir-se de estrela viva e apontar o caminho, a fim de que resplandeça para todos a salvação. Nosso presépio vivo começou alguns meses antes do nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, recebeu a visita do anjo Gabriel, emissário de Deus. Ali, na escondida e simples Nazaré, Maria revestiu-se de responsabilidade e deu o assentimento ao plano de Deus. Tudo começa no alto, no projeto de Deus que fez acontecer a plenitude dos tempos. O presépio começa com um desenho elaborado com arte divina no seio da Trindade. A mesma Maria pavimentou a estrada que a conduziu à casa de Zacarias e Isabel, com ladrilhos de caridade, pois teve a presteza de percorrer aqueles cerca de 120 quilômetros apenas para servir e amar. No seu ventre, a nova arca da aliança trazia o pastor de Israel, a palavra de Deus feita carne e o verdadeiro pão da vida, novo maná que seria dado para a vida do mundo. De fato, a montagem de nosso ambiente de Natal exige que o amor existente na Trindade, mandamento novo revelado depois por Jesus, se transforme em encontro recíproco de doação de vida, alegria e exultação. Se veio do alto o projeto de Deus, ele continua a ser composto por homens e mulheres de fé, capazes do estupor, como dizia há poucos dias o Papa, abertura à novidade, olhar interior que transborda em aclamações, em sorrisos, para que muita gente proclame o Magnificat, canto carregado de esperança da parte de muitos séculos. Cada pessoa pode escolher um verso a ser entoado de acordo com a sua história e suas autênticas expectativas. Parece que começa a se formar um verdadeiro coral de vozes maviosas no qual todos podem entrar, portando o bilhete da bem-aventurança da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido aquilo que o Senhor prometeu. Carregada com o peso leve da fé e da caridade, a Maria da Esperança retorna a Nazaré. Nós a vemos preparando o enxoval para o menino, como tantas mães do nosso tempo. Foi elaborado com tecidos de família pobre e extremamente digna, com dedos que harmonizavam olhares dirigidos ao futuro, perguntas muito humanas, nascidas de um jovem coração, assim como os parcos e honestos recursos
advindos do trabalho do jovem esposo São José. Com toda certeza, a pequena Nazaré foi também pontilhada por comentários, alguns inocentes e outros maldosos, a respeito da inusitada história daquele casal. O presépio que se preze traz consigo também pedrinhas, às vezes pontiagudas, a serem depois aproveitadas, depois de lavadas, para cimentar o ambiente. Mas o lugar do nascimento é Belém. Mais uma viagem, certamente cansativa, carregada da esperança dos séculos. A cidade e as hospedarias são excessivamente pequenas para o tamanho daquele que deveria nascer. A estrebaria talvez represente com seus acessos capazes de deixar entrar o gado as portas abertas. Já vimos como nossos presépios parecem portas com grutas escancaradas. Chamem-se ovelhas, bois, burros, o galo que cantava nas vigílias da noite, ou o que quisermos. É hora de vestirmos nossos trajes, como nossas crianças, que nesses dias devem ter representado em escolas o nascimento de Jesus. E quem estiver positivamente inquieto ou curioso, olhe para o alto, pois as estrelas já mostram o local. Se tiver boa vontade, como os pastores dos arredores de Belém, apure os seus ouvidos e escute os anjos que lhe dizem ser o Natal. O Natal infinitamente maior do que os presentes, as festas ou os gastos do fim de ano. Eles querem glorificar a Deus e também que os homens e mulheres de boa vontade se reconheçam amados por Deus, para que venha a paz sobre a terra. Está pronto o nosso presépio de 2024. Venham as crianças para introduzir o menino Jesus. Tragam a imagem, mas aprendam, e nós com as crianças, a reconhecer vivo o presépio de hoje. De fato, Jesus está vivo na Eucaristia. O primeiro lugar para viver o Natal é a casa do pão da Santa Missa. E o Natal acontece quando reconhecemos o Senhor Jesus no próximo, pois todas as vezes que fizestes isso, diz ele, a um dos mais pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E é Natal quando estamos reunidos em seu nome para a oração ou para a convivência, como garantiu o Senhor. Eu vos digo mais, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Será Natal quando entrarmos no mais íntimo do nosso coração, onde ninguém vê, e sentimos como os discípulos de Emaús. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E logo depois foi Natal, Pascal, para eles quando encontraram a igreja reunida. Levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Não falta Natal. E o que desejamos a todos é a vivência plena do encontro maior que muda a nossa vida e a vida do mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na última quarta-feira, nós recebemos a notícia da transferência do bispo auxiliar
de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, nomeado pelo Papa como bispo de Macapá, bispo de todo o estado do Amapá. Eu já manifestei, quando fiz o anúncio, a minha gratidão sentida por tudo aquilo que Dom Antônio fez durante esses mais de 7 anos de trabalho conosco. Nós sabemos muito bem que os bispos auxiliares passam um período, e muita gente brincava comigo quando completaram-se 4 anos que ele já estava aqui. Em geral é a média que ficam os bispos auxiliares, e nós conseguimos levar até mais de 7 anos, dando muitas graças a Deus. Eu penso que não há recanto da arquidiocese, não há ambiente de trabalho, paróquia, pastoral, movimento, tudo isso, que não tenha a marca, o carimbo forte, o selo da presença de Dom Antônio durante esses anos. Uma experiência profunda de comunhão. Posso dizer-lhes que, junto com Dom Paulo, nós 3 vivemos uma experiência que nós chamamos sinodal, de grande comunhão, participação. Não temos nem a mínima realidade de descompasso, de desencontro, desentendimento entre nós. Porque cultivamos a presença de Jesus entre nós, sabendo que Ele está quando 2 ou mais estão reunidos no seu nome. Nossa gratidão, e a palavra que pode chegar também a Macapá, a palavra é de dizer-lhes: recebam um presentão. Nós estamos dando para vocês o que nós temos de melhor, e tenho a certeza de que ele será um grande bispo para a Diocese de Macapá. Nosso abraço, nossa saudação, saudade, mas alegria porque vocês estão bem, e como diz os Atos dos Apóstolos, atribuindo essa palavra a Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram e que procuramos juntos as respostas. O que é o projeto Belém Casa do Pão? É a pergunta de Cláudia Ataíde, de Belém. Acontece o seguinte: quando em 2010 eu aqui cheguei, eu percebi que havia uma multiplicidade de campanhas de Natal. E a gente encontrava uma pessoa que ia a uma paróquia aqui, outra ali, e muita gente ficava sem uma ajuda no Natal. Então, com a Caritas da Arquidiocese, que realiza esse projeto, nós pensamos o projeto Belém Casa do Pão. Os donativos são encaminhados pela Caritas às paróquias. A Caritas não se torna um espaço de distribuição de cestas básicas, roupas, brinquedos, etc. Não. Quem faz isso é a paróquia. O núcleo da Caritas em cada paróquia, ou a pastoral social existente em cada paróquia, ou a qualquer estrutura que as paróquias tenham. Mas a exigência nossa é que a paróquia faça um levantamento, uma listagem das pessoas que recebem essas doações, e que durante o ano a paróquia trabalhe para ajudar a pessoa a se promover, quem sabe encontrar um emprego, quem sabe encontrar uma forma, justamente para que posteriormente nós possamos ajudar outras pessoas que passam maiores necessidades. Nós estamos com esta ideia, e o projeto Belém Casa do Pão tem produzido muitos frutos em número de cestas básicas, de roupas, de brinquedos, e muitas entidades, casas de comércio, supermercados e pessoas individualmente têm ajudado para que as paróquias prestem este belo serviço no final do ano. Michele Gonçalves, Dom Alberto, a missa tem um principal momento? Qual é? Não. A missa todinha é importante. Cada parte da missa tem o seu valor.
nós temos na missa liturgia da palavra e liturgia eucarística, duas mesas, a palavra e o pão eucarístico, corpo e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos no início, chamam-se ritos iniciais, para criar o ambiente. Nós temos no final os ritos finais, que são como que um envio para nós vivermos aquilo que a liturgia nos ofereceu. Então toda a missa é importante. A palavra é importante, a consagração é importante, a comunhão é importante. Então toda a missa é o coração da vida da igreja. Tanto que São Paulo VI dizia, o maior bem espiritual que nós temos na igreja é a Eucaristia. Wanda Aparecida, os seus livros estão à venda, onde encontrá-los? Você pode encontrar na livraria da Comunidade Sementes do Verbo, na Igreja do Carmo, pode encontrar aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, pode encontrar no Lírio Mimoso. Então esses livros que foram feitos no correr dos anos estão à disposição das pessoas que desejarem adquiri-los. Com muita alegria, eles foram feitos, uma série de vários livros que foram preparados justamente para ajudar na compreensão da Palavra de Deus e da vida cristã. Silema Malcher, Dom Alberto, como podemos interpretar o presépio, de que forma? Bom, eu penso que a primeira parte do programa que fizemos hoje já explica muito. São Francisco de Assis, na sua devoção, quando ele estava lá pelo Monte Alverne, e para celebrar o Natal, e a devoção dele era tão profunda, ele resolveu chamar um casal que tinha uma criança recém-nascida, e ali, numa espécie de uma gruta, ele colocou animais, colocou Maria, a moça que vestia de Maria, com o menino, com São José, né? Então, ali eles cantaram e rezaram na noite de Belém, naquela pobreza toda. E não era em Belém, é claro, mas dali para frente esse costume se espalhou. E aí nós temos presépios feitos com imagens, com quadros, com pinturas, presépios representados ao vivo, por todo o mundo, por toda parte. E é impressionante a criatividade, a vitalidade que passa quando nós representamos o presépio. Normalmente se prepara durante o início do mês de dezembro e deixa para colocar o menino Jesus no dia de Natal, na noite de Natal. É um costume bonito, elogiável, e que eu gostaria que todas as casas tivessem o seu presépio. Já aumentou muito, porque eu tenho falado isso todo ano, mas todas as casas deveriam ter o seu presépio, e quero dizer-lhes, um presépio bem feito numa família é uma experiência de catequese, especialmente para as nossas crianças. Cleide Assunção, qual a principal característica de um cristão? Bom, Cleide, eu acho que a gente tem que falar de várias características. A primeira coisa é que o cristão é seguimento de Jesus. Creio em Jesus Cristo, que é Salvador. Então, é a vivência da fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo. Depois, ele vai viver esta fé. Como? Amando a Deus e amando ao próximo. E dando testemunho da sua vida. Como é que ele se alimenta? Se alimenta com a oração, alimenta-se com a Eucaristia, com a força da Palavra de Deus, e assim pode dar testemunho de Jesus onde quer que se encontre. Essa é a característica da vida cristã e da sua presença no meio do mundo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu desejo a todos uma boa vivência deste final de semana, quando nós estamos no último domingo do Advento, e durante a semana estaremos celebrando o Natal com muita alegria. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.